Olá, muito bem-vinda! Estamos no dia 6 e hoje é o dia que nós vamos falar sobre a vida é uma atribuição temporária. Estamos aqui, nosso capítulo 6. Seja sempre bem-vinda, assista os vídeos anteriores, do nosso devocional aqui, é um devocional para o propósito. Então, Senhor, faze-me lembrar de quão breve será o meu tempo na terra. Faze-me lembrar de que os seus dias estão contados, os meus dias estão contados, e que a minha vida é efêmera. Salmo 39, para nós começar o nosso encontro hoje. A vida, então, ela é uma atribuição temporária. Se é temporário, significa que é breve, né? E a Bíblia, ela tá cheia de metáforas que se referem a essa brevidade e essa transitória vida terrena aqui. A vida, ela é descrita como uma neblina, uma estreita passagem, um sopro, um fio de fumaça. A Bíblia, ela diz, nascemos ontem, e os nossos dias na Terra passam como a sombra. Pense como passa rápido, né? Quando a gente finaliza um ano e a gente pensa assim, nossa, esse ano foi muito rápido. Nossa, esse mês parece que nem aconteceu. Essa semana voou. E quando a gente vê, passou mais um ano, passou mais 5, passou 10. E quando a gente está conversando com pessoas do nosso passado, é muito comum a gente lembrar assim, nossa, lembra lá em tal ano, quando a gente estava fazendo isso? Então, isso nos mostra a brevidade, como tudo está passando aqui. E para a gente poder aproveitar a nossa vida da melhor maneira possível aqui, a gente não pode se esquecer de duas verdades que eu vou contar aqui agora para você. A primeira, em comparação com a eternidade, a vida terrena aqui é extremamente breve. Então aqui realmente vai ser breve. E a segunda melhor maneira possível de nós aproveitarmos a nossa vida é: a Terra é apenas uma residência temporária. Então aqui a primeira indicação de como aproveitar a nossa vida é comparar ela com o que é eterno. Então, se é eterno, eu devo me preocupar mais com o eterno do que o que é terreno, do que é pro agora. E a segunda forma é sempre lembrar que aqui é uma residência temporária. Então, não viver sofrendo tanto por tudo que às vezes não está acontecendo no seu tempo certo, que às vezes a gente cria, uma lógica para as coisas, e essa lógica, ela muitas vezes é invertida, ela não dá certo, são sonhos, planos, coisas que não acontecem. E mesmo a gente tentando, a gente se esforçando, as coisas não fluem, não acontecem. Então a gente sempre lembrar, isso daqui é temporário. Então calma que talvez lá na frente as coisas vão ser bem diferentes para você. Você não ficará muito tempo aqui. Então peça a Deus para que te ajude a ver a vida como Ele vê. Davi orou, isso está na Bíblia: Senhor, mostra-me o fim da minha vida e o tempo que me resta aqui na terra. Mostre-me como a vida é curta e me faça conhecer a minha fragilidade. Quão frágeis somos. Por quê? Por que eu tenho que me lembrar que aqui passa rápido e que eu sou frágil perante tudo, né? Se você for pensar, pense numa tragédia, né? Você está bem, do nada, você pode ser atropelado. As coisas, elas acontecem muito rápido. Às vezes, mudanças acontecem de forma extremamente rápida na vida da gente. E muitas vezes a gente não lembra disso. A gente fica sofrendo, fica remoendo fatos e coisas, e às vezes a gente passa um dia inteiro sem ter desfrutado deste dia, simplesmente vivendo do passado, vivendo lá de um futuro que a gente nem sabe se vai chegar. Então a Bíblia,
ela nos lembra muito que estamos aqui só de passagem. E ela nos compara e fala em alguns relatos, nos trata como forasteiros, peregrinos, estrangeiros, estranhos, visitantes e viajantes. O que isso significa? O que a Bíblia está querendo trazer aqui, né? E eu vou começar falando sobre o que Pedro explicou. Se vocês chamam a Deus de Pai, vivam como residentes temporários na Terra. Então, se você acredita, né, que foi enviado Jesus Cristo, né, e Ele foi crucificado para que nós tivéssemos a nossa vida eterna, se nós estamos focados nisso, a nossa vida, ela passa a ter o entendimento de que aqui é transitório e temporário. Se é transitório e temporário, o que vem depois é a eternidade. E isso nos coloca aqui realmente como diferentes. Então Deus fala que Ele quer que nós, os filhos deles, vejamos a vida de um modo diferente. Realmente diferente. Diferente dos outros. Porque quem é cristão não vê a vida apenas com os olhos terrenos, apenas com o imediatismo do aqui e do agora. Eu sei que essa é uma afirmativa e talvez seja muito difícil de colocar ela em prática hoje, mas nós vivemos evoluindo, nos transformando, buscando sermos melhores a cada dia. E é por isso que eu mantive ela para você ouvir claramente que é isso o que está escrito e previsto para a gente. Mas nós somos cidadãos do céu, onde vive o nosso Senhor Jesus Cristo. Os verdadeiros fiéis compreendem que há muito mais para se viver na eternidade do que o que nós passamos aqui. Quando você assimilar essa verdade, deixará de se preocupar em ter tudo na vida. Muitas pessoas, principalmente após a internet, né, e eu atendo muitas dessas pessoas. Na verdade, eu tenho um grupo seleto, e neste grupo as pessoas elas não buscam o recurso da internet como algo para salvar as suas vidas, mas sim como algo para acrescentar nas suas vidas. Então a transformação ela não vem assim, minha única opção é estar no digital, não. Ela é uma das opções. Então você começa a ter domínio. Lembra que a gente falou no devocional do dia 5 sobre domínio, né? Sobre dominar. Então você não pode ser refém aqui na Terra. Você tem que dominar. Se existe o digital hoje, pronto, vou dominar sobre ele também. Não vou ter medo. Se é necessário, estarei ali. Vocês estão tentando passar a perna em Deus. Se tudo o que querem é benefício próprio e enganar os outros, acabarão inimigos de Deus. Então, isso é uma coisa muito importante, é um relato que tem na Bíblia, né, que ele nos fala que quando nós usamos a palavra dele e muitas vezes nós buscamos somente o aqui e o agora, nós estamos sim querendo apenas usar, né? E aí nós seremos mais inimigos de Deus do que amigos de Deus. Pense assim, aqui o livro ele traz uma correlação com o embaixador, né? Imagine se um embaixador sai daqui do Brasil e vai para os Estados Unidos, né? Só para você ter um entendimento de que nós somos embaixadores de Cristo aqui na Terra. Então, quando o embaixador ele sai daqui, ele vai para os Estados Unidos, o dever deste embaixador é prezar pelos direitos, promover relações com o outro país que sejam favoráveis para os seus, né? Ou seja, para o povo brasileiro que está lá. Agora imagina se este embaixador se apaixona totalmente pelos Estados Unidos e ama aquilo e quer viver apenas do que existe lá. Ele acaba esquecendo da sua natureza, esquecendo de onde veio. Então ele deixa de lado o povo brasileiro aqui
e passa então a focar apenas nos Estados Unidos. É só uma forma de nós compreendermos o significado de falarmos sobre embaixadores de Cristo. Olha só o que diz aqui, ó. Amigos, este mundo não é a casa de vocês, por isso não se sintam à vontade nele. Não deem espaço para o ego às custas da sua alma. Deus não quer que fiquemos apegados ao que está à nossa volta, porque é uma situação temporária. O que é isso daqui? Pense na sua vida, né? Quantas vezes você gasta toda a tua energia, todo o teu dia, você se perde pensando em vários problemas e em várias situações que você gostaria que fossem diferentes, né? Uma vida diferente. E aí você se esquece que você está gastando tudo aqui e você não está, às vezes, tirando um tempo para você fazer uma oração, para você ler um trecho da Bíblia, para você ler uma vida com propósito, algo assim. Então, já fomos avisados de que os que têm contato frequente com as coisas deste mundo devem usá-las corretamente sem criar apego, pois este mundo e tudo que ele contém passarão. Então, se você quer ter uma vida por propósito, uma vida direcionada, uma vida onde você realmente sinta que você está com a sua alma completa, que você busque a alegria, busque a satisfação, não apenas a imediata do aqui e do agora, você tem que ter essa compreensão de que isso vai realmente aliviar muito o peso e a sobrecarga sobre você. E não significa que você vai cancelar projetos, não significa que você vai perder algo. Talvez você até perca, mas quando você passa a ser guiado por propósito, ao invés de você pensar que você perdeu, você está pensando que você está ganhando. Você está ganhando em relacionamento com Deus. E Ele vai direcionar e vai organizar tudo para você. E você com certeza não vai ter nenhuma situação que você não possa passar por ela sem que Deus esteja ali te abençoando e te conduzindo. E se Ele deixar passar, lembre-se, estamos aqui e vivemos por teste mesmo, então pode ser um teste. Com todas as fascinantes atrações, mídia futurística e experiências incomuns disponíveis hoje em dia, aqui nesta terra, é fácil esquecer que a vida não consiste em perseguir a felicidade. Atente-se, perseguir a felicidade. Nós podemos ser felizes e nós somos felizes em vários momentos. Mas agora querer ter aquela vida 100% perfeita, onde você se sente feliz o tempo todo. Então, quando nós lembramos que a nossa vida, ela não é somente este plano terreno aqui, aí nós voltamos a pensar na vida eterna e nos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Então a gente tira a distração da busca por felicidade, por sucesso, por dinheiro, por fama, por tudo, e a gente passa a voltar de novo e entrar no pensamento da tranquilidade de que tudo em algum momento se encaixará. O fato de a Terra não ser o nosso lar definitivo explica por que, como seguidores de Jesus, experimentamos dificuldades, aflições e rejeições neste mundo. Por que enfrentamos isso? Porque muitas vezes nos indignamos, ficamos tristes, ficamos amargurados por ver às vezes tanta violência, tanta dor, tanta luta por parte das pessoas, né? É horrível você ver pessoas atiradas, né? Pessoas sem condição nenhuma de sobrevivência mesmo. Tragédias, brutalidades acontecendo, brigas, e nós não podemos às vezes fazer muita coisa, né? Então neste mundo sim nós vamos ter e vamos ver tudo isso. Mas isso Deus nos coloca aqui, ó, que não fiquemos muito apegados a tudo isso que nós vemos, tudo isso que acontece.
Deus ele nos permite sentir um número relevante de descontentamentos e desgostos na vida. Anseios que jamais serão satisfeitos deste lado da eternidade. Não somos completamente felizes porque não é para ser assim. A Terra não é o nosso lar definitivo. Somos criados para algo muito melhor. Por isso que Deus promete e reforça várias vezes, né? Que na eternidade nós seremos felizes. Na eternidade não haverá dor, não haverá sofrimento. Não haverá o que muitas vezes nós vemos aqui neste mundo, neste plano terreno. Um peixe nunca seria feliz vivendo na terra. Uma águia jamais estaria contente se não pudesse voar. Se você nunca se sentir plenamente satisfeito, é porque você foi feito para algo maior. Você terá momentos felizes por aqui, mas nada comparado ao que Deus planeja para você. Então, tudo que você vê aqui, o consolo é que aqui é transitório e temporário, mas que vai haver um momento em que nós estaremos em uma casa preparada, que já está sendo preparada, já está pronta para a nossa morada eterna. E lá não vai ter dor, não vai ter sofrimento. É por isso que nós voltarmos o nosso olhar para este lugar, não para esse aqui, é o que vai fazer total diferença na nossa vida e no como nós organizamos o nosso dia, nós definimos as nossas prioridades. A concepção de que a vida na Terra é apenas uma atribulação temporária irá alterar completamente os seus valores. E sim, ela vai alterar, porque você passa a ter valores eternos. E eles vão se tornar fatores determinantes para as suas decisões. Você passa a ter decisões extremamente voltadas para o que pode te conduzir e te aproximar de Deus. E não mais somente aqui por este mundo. É muito fácil, às vezes em atendimento, principalmente no processo inicial de uma mentoria, eu faço aquela análise da roda da vida. Por que eu faço ela? Para a pessoa ter noção, né, das 12 áreas da vida dela e como que ela está em cada uma destas áreas. Só que quando a pessoa ela está comprometida com o seu propósito de vida, alinhado ao que Deus quer para ela, alinhado à vida eterna que ela quer, esta roda da vida ela passa a se tornar muito mais intencional. O que é prioridade para mim hoje? O que não é? O que é em primeiro lugar, o que é em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o que eu não vou fazer? Isso se torna muito mais claro. Tenha clareza disso. Isso é o que eu vivo na minha vida e é o que eu ajudo as pessoas que realmente têm intenção e querem conquistar. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Este é um trecho bíblico. É um erro fatal presumir que a meta de Deus para a sua vida é a prosperidade material ou a fama. Como define o mundo? Quanta gente procurando número de seguidores, quantas pessoas querendo somente aparecer na internet, quantas pessoas só querendo ter 10, 20, 30, 300, 500, 1.000, milhões de seguidores. E será que esse é o teu propósito? Ah, qual que é o teu propósito? Meu propósito é bater 15 mil seguidores. Reflita sobre isso. A vida em abundância não equivale à abundância material, e sim à fidelidade a Deus. Ela não garante o sucesso na carreira, nem mesmo no ministério, porque isso é trabalho. Deus ele pode te dar talentos
E você pode escolher sim viver o seu propósito e estar com Ele, mas tem coisas que você vai ter que fazer também. Você vai ter que estudar mais, você vai ter que se preparar mais, você vai ter que buscar também, porque Deus nos deixou o conhecimento para que a gente busque, para que a gente faça um bom trabalho. Ele instrui na Bíblia, faça um bom trabalho, trabalhe para qualquer pessoa como se fosse para Ele mesmo. Por isso que o sucesso aqui não é garantido. Que ser uma pessoa fiel a Deus não é garantido o sucesso a ela, na sua carreira profissional e nem no seu ministério. Porque isso, ser fiel a Deus, e às vezes a gente não se mobiliza, não aproveita as oportunidades, não faz na nossa vida o que cabe a nós fazer, a nossa responsabilidade. Jamais concentre seus esforços em satisfações temporárias. Paulo foi fiel e mesmo assim acabou na prisão. João Batista foi fiel, mas foi decapitado. Mas o fim da vida não é o fim de tudo. Então aqui, além de só pensar no trabalho, nós temos a citação aqui do Paulo e do João Batista, que são pessoas que estão na Bíblia sim. Tá? Um foi parar na prisão e o outro foi decapitado. Foram porque estavam expressando em vida o que acreditavam a respeito de Jesus Cristo. Não é fácil, mas é uma decisão e somos guiados por decisões. E as decisões, elas estão a cada dia mais nos sendo cobrado um posicionamento real, verdadeiro. E quando você se posiciona, você tem que ter a compreensão de que a vida aqui, ela não é a nossa única vida. Aqui é uma passagem breve da eternidade. Todos esses morreram na fé. Não receberam as coisas que Deus prometera ao seu povo, mas as enxergaram no futuro e ficaram alegres. Então a gente tem vários heróis da fé que eles não receberam, eles viram o que ia acontecer, mas eles não receberam e eles não conseguiram participar do que Deus havia prometido, de tudo de bom que Deus havia prometido. Conduziram as pessoas, mas não estiveram presentes na hora da comemoração. Então, nós nunca sabemos exatamente qual que é o nosso futuro. Só que a certeza de estarmos sendo guiados para um futuro que nos leve à eternidade, ela é muito melhor do que nós nos preocuparmos 100% com o nosso futuro aqui, breve e terreno. Seu tempo neste mundo não é toda a história da sua vida. Você tem de esperar chegar ao céu para conhecer os outros capítulos. É preciso ter fé para viver neste mundo como estrangeiro. Muita fé. Porque facilmente somos distraídos, somos enganados, somos distanciados, porque aqui tem muito o que a gente fazer, tem muita oportunidade que às vezes parece maravilhosa, mas na verdade é tudo o que às vezes pode te afastar dos planos que o Senhor tem para você. Por exemplo, eu sou mulher, segundo a Bíblia eu tenho os meus deveres, as minhas obrigações para que eu seja uma mulher serva do Senhor. Então, se eu não cumprir, e muitas vezes o que o mundo lá fora está dizendo é totalmente o contrário do que isso que eu devo fazer, que está escrito ali. Então, ter a compreensão de como queremos chegar é essencial. E viver uma vida com propósito não é uma vida fácil, é uma vida com testes, com desafios, com superação, com sonhos muitas vezes interrompidos, porque a partir do momento que você decide ser guiado
pelos projetos que Deus tem na sua vida, eles podem ser diferentes do que os que você construiu, porque você construiu com base no que muitas vezes o mundo te falou que era a melhor opção para você. Mas te garanto, sempre vão ser melhores e mais satisfatórios os que Deus tem para você. Então, te espero no dia 7 e venha acompanhado, traga alguém junto para assistir esse vídeo ou encaminha para essa pessoa, diga para ela acompanhar. Dentro do YouTube tem uma pastinha selecionada, 40 dias de propósito, faça os 40 dias, me envia lá, me segue no Instagram e me envia um direct para mim saber como que tá sendo esses dias, me conta o que vem mudando, o que principalmente se você está conseguindo acompanhar. E se você tem alguma dúvida, você não está compreendendo o que eu estou querendo transmitir para você, porque é bem importante que você compreenda. E às vezes não é na primeira leitura que você vai compreender. Às vezes você precisa entender algumas coisas para daí chegar à compreensão adequada do que realmente eu estou falando também. Porque talvez você chegou aqui no de repente. Então, pode me enviar um direct, pode deixar nos comentários aqui também. Já se inscreve no canal para acompanhar os nossos vídeos. E até breve!